Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. E hoje eu quero falar com vocês sobre a distopia. A distopia, para alguns, é um subgênero derivado da ficção científica, para outros é um gênero porque teria suas regras próprias. Eu concordo com essa afirmação. Eu acho que a distopia ela acabou se tornando um gênero com características específicas. Nós é um livro de um escritor russo, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele, é Evgeny Zamyatin, e esse livro foi publicado a primeira vez em 1923. O Zamyatin, ele era um escritor que escreveu romances, peças de teatro, poemas. A gente pode considerá-lo um escritor modernista. Bom, é como eu disse, Nós é considerado a primeira obra dentro do gênero ou subgênero da distopia. Mas o que vem a ser isso? Distopia. Bom, distopia vem justamente a ser um antônimo de utopia. Utopia é uma palavra que é usada para se referir a um lugar onde tudo funcionaria de forma perfeita. Haveria, principalmente com relação à igualdade social. A distopia é o contrário disso. Então a distopia ela se dá em um local onde não existe liberdade de expressão e dominada por um regime totalitário. Esta, então, é considerada a primeira obra de distopia da literatura, que é Nós. Nós é o marco inicial da distopia. Foi escrita em 1923 pelo Zamyatin. Eu já mostrei esse livro num vídeo anterior. Essa edição aqui foi publicada pela editora Aleph, ela está muito bonita, muito caprichada. Além do romance, nós temos uma carta que o Zamyatin escreveu para o Stalin e uma outra resenha do George Orwell, que depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela. Bom, o que consiste a trama básica de Nós? Nós se passa num futuro indeterminado, nós não sabemos exatamente qual é, e o protagonista é um engenheiro que vive justamente dentro de uma sociedade totalitária, ou seja, é o Estado único que controla a vida de todas as pessoas. Nesse lugar, as pessoas não são conhecidas pelo nome, mas sim por uma espécie de código. Então, o protagonista, que é só conhecido pelo nome de D503, é um engenheiro que está construindo uma nave espacial e durante a construção dessa nave, o D503 ele vai escrevendo uma espécie de diário e a intenção dele é justamente colocar esse diário dentro dessa nave para ela ser mandada para o espaço e os pensamentos dele serem conhecidos por outras raças. Enfim, essa é a intenção dele. Acontece que dentro dessa sociedade em que o D503 vive, o Estado ele comanda totalmente a vida dos indivíduos, a ponto das casas serem feitas de vidro para poder facilitar essa investigação por parte desses agentes do Estado. E eles têm pleno domínio sobre tudo que está acontecendo. Então o Estado ele interfere em tudo, até mesmo na vida sexual dessas pessoas. O sexo é controlado através de talões, os horários são marcados previamente. Então, tudo que acontece na vida cotidiana é de conhecimento desse Estado unitário. O que vai ocorrer é que um dia o D503 ele vai conhecer uma mulher misteriosa e essa mulher vai mudar drasticamente a forma de pensar dele. Ele começa a ter consciência da existência de outras coisas. Essa mulher
ela é chamada de L303, ela realmente é muito libertária em alguns aspectos. Ela começa a se relacionar com ele e também se relaciona com outros indivíduos desse lugar. Mas o mais interessante é que a cabeça dele muda completamente. O curioso é que o Zamiatin ele consegue transmitir essa mudança do personagem através da escrita. Como eu disse, a gente pode dizer que o Zamiatin é um escritor do modernismo. Por quê? Porque ele trabalha muito com metáforas. A gente vê no começo do romance que o D503 ele se expressa de maneira abstrata, através de números, através de pensamentos matemáticos. E a partir do momento que ele vai sendo influenciado por essa mulher misteriosa, ele já começa a ver o mundo de uma maneira abstrata. E aí o Zamiatin ele faz uso de uma linguagem muito poética e metafórica. A gente pode ver que existem vários elementos no Nós que vão ser retomados pelo George Orwell em 1984, que também é uma das obras de distopias mais importantes do século XX. Principalmente a configuração do regime totalitário e os indivíduos serem tratados como se fossem máquinas sem terem direitos à individualidade. Como o George Orwell, ele leu Nós e gostou muito do romance do Zamiatin. E escreveu uma resenha falando o que ele gostava. Bom, eu gostei muito do Nós, eu acho que é um livro bem interessante, principalmente para quem gosta do tema da distopia. Eu só tenho uma restrição quanto à maneira de narrativa do Zamiatin. Eu acho que em alguns momentos ela é um tanto fragmentada e muito cheia de elipses, ou seja, muitas coisas estão subentendidas. Mas de qualquer maneira, eu achei um livro bem interessante dentro do tema da distopia e todos os elementos do que a gente pode dizer de uma narrativa distópica estão presentes aqui em Nós, do Zamiatin. Então, para quem gosta de distopia, acho que vale muito a pena a leitura. Posteriormente, eu li, é claro, não poderia deixar de ler, o 1984 de George Orwell. Na verdade, meu primeiro contato com 1984 foi através da adaptação para o cinema. Eu assisti primeiro o filme e muito depois, agora, eu acabei lendo o livro de George Orwell. E o filme é muito bom, eu recomendo que vocês assistam o filme. Ele foi lançado justamente no ano de 1984 e eu acredito que seja uma das adaptações mais fiéis de uma obra literária para o cinema. Vale muito a pena assistir esse filme. Mas mesmo depois de ter assistido o filme, o livro de George Orwell não deixou de ter relevância e impacto para mim. Eu posso dizer para vocês com certeza que 1984 foi a minha melhor leitura até agora, nesse ano de 2017. É um livro incrível, é realmente um clássico e eu acho que é um livro obrigatório. É um daqueles livros que você tem que ler, é um livro obrigatório, você tem que deixar um tempo reservado para ler este livro. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma lista entre os livros que você tem que ler antes de morrer, eu com certeza incluiria o 1984 do George Orwell. Bom, o 1984 ele se passa num futuro alternativo, que supostamente seria o ano de 1974. Detalhe, ele foi escrito em 1949 pelo George Orwell. O George Orwell ele foi uma figura tão interessante como o Zamiatin. Na verdade, o nome dele não era George Orwell, e era um pseudônimo na realidade, e o nome real dele era Eric Arthur Blair. Ele era inglês, mas ele nasceu em Bengala, na Índia, porque o pai dele trabalhava para o Império Britânico. O Orwell ele foi uma espécie de outsider, digamos assim, marginal. Ele nunca se enquadrou muito bem em nada. Ele trabalhou durante algum tempo como uma espécie de policial
na Índia, mas não gostou muito. Depois foi fazer uma peregrinação pela Europa, lutou na Guerra Civil Espanhola, porque ele era da esquerda, ele era na realidade o que a gente pode dizer de um verdadeiro socialista, mas que ele se desencantou-se com alguns aspectos, digamos assim, da esquerda, e isso está muito presente na escrita dele em 1984. Bom, voltando à trama do romance, 1984 se passa numa época indeterminada, supostamente no futuro, na qual o mundo ele está dividido em três grandes blocos. A Oceânia, que seria justamente a potência mundial na qual a Inglaterra estaria inserida, a Lestásia e a Eurásia. E essas três potências mundiais, elas vivem entrando em conflito entre si, justamente para um domínio de poder, para ver qual delas sobressai sobre a outra. Existe uma sociedade aqui no 1984 que ela é dominada por um regime totalitário. E quem justamente é o grande líder é o Big Brother ou o grande irmão. É justamente em 1984 que vem essa expressão que hoje em dia é tão popular, que é Big Brother, que consiste justamente numa figura autoritária, a gente não sabe se ela existe ou não, que estaria controlando a vida das pessoas por meio de um aparato tecnológico que é chamado de teletela, ou seja, toda a intimidade da pessoa é filmada. O governo tem pleno acesso ao que o indivíduo está fazendo no seu dia a dia. Então, não existe o direito à individualidade. Tudo é controlado pelo Estado. O protagonista de 1984 é Winston Smith. Winston Smith é funcionário de um dos órgãos desse governo totalitário, que é chamado de Ministério. Ele é chamado de Ministério da Verdade. Detalhe: todos os ministérios, na realidade, eles trabalham de forma completamente oposta a que são nomeados. Por exemplo, o Ministério da Verdade, na realidade, acaba sendo o Ministério da Mentira. Por quê? Porque lá todas as informações, tudo que está acontecendo digamos, é tudo reformulado, é tudo reescrito, conforme os interesses do partido. O partido é que domina o governo dessa sociedade. Então, tudo é a favor desse governo, em nome deste chamado partido. Tá? Além do Ministério da Verdade, entre esses órgãos do governo, nós também temos o Ministério da Paz, que na verdade acaba sendo o da Guerra, e o Ministério do Amor, que na realidade é o Ministério da Tortura. Então, dentro dessa sociedade completamente distópica, no sentido de ser uma coisa que foge aos padrões do que seria ideal, do que seria justo, dentro do que a gente chama de mundo moderno, existe o Winston Smith, que é o protagonista. E logo no começo, a gente já percebe o descontentamento do Winston Smith com esse governo que é dominado pelo partido. O partido também ele é dividido em três hierarquias, sendo a primeira, que é o núcleo do partido, que é justamente essa hierarquia. Existem só as pessoas que são as privilegiadas, o partido exterior, que são os funcionários dos ministérios da qual o Winston faz parte, e os chamados proletas, que é justamente a massa, que é o povo analfabeto, que não tem cultura, que não sabe exatamente o que está acontecendo. Bom, Winston Smith, ele logo no início, o Orwell já mostra que ele está completamente descontente com o que está acontecendo com ele tem um trabalho muito tedioso, ele resolve expressar as emoções dele através de um diário.
mas isso é proibido. Mas ele descobre que tem um canto no lugar onde ele mora, que a teletela não capta a imagem dele, e aí ele começa a escrever suas próprias memórias. E aí nós vemos o que se passa com ele. A partir daí, o Winston, que trabalha justamente reescrevendo a história, ele reescreve o passado, ou seja, ele faz com que a, men a mentira tenha um valor de verdade absoluta que não pode ser contestada. Ele vai gradativamente passar por um processo de transformação de mentalidade a partir do momento que ele entra em contato com uma moça chamada Júlia. A Júlia trabalha no Ministério da Ficção, que é justamente a produção de uma literatura barata para poder dominar ainda mais os proletas. Então, tudo dentro desse sistema totalitário implica em ter controle sobre o indivíduo de uma forma geral, até mesmo na forma como ele pensa e ele enxerga a realidade. Então, o romance desenvolve justamente a partir desse relacionamento que ele tem com esta mulher, que, assim como a personagem feminina do Zamiati, vai mudando a perspectiva de mundo do Smith. Então, nós vemos que o George Orwell ele vai falar de coisas que são bastante pertinentes e bastante atuais no mundo que a gente vive, principalmente com relação à liberdade de expressão. Um dos questionamentos do romance é: nós temos plena liberdade de expressarmos aquilo que sentimos e pensamos? Essa é uma questão bem interessante que é colocada pelo George Orwell. Outra coisa, será que o que nós, as notícias que nós vemos na televisão, na imprensa, nós podemos confiar totalmente nelas? Até que ponto isso é verdadeiro ou então é uma verdade pré-fabricada? E qual seria o propósito disso para nos atingirmos, tá? Também é bastante interessante a maneira como George Orwell foi visionário, porque nós podemos ver que o 1984 ele pode ser visto, acima de tudo, como uma grande crítica aos regimes totalitários, aqueles regimes que querem tirar completamente a individualidade das pessoas e controlá-las, controlar até mesmo a mente e a forma de pensar delas. E isso é muito pertinente se a gente levar em conta, por exemplo, o que está acontecendo na Coreia do Norte. A gente vê que a Coreia do Norte é uma sociedade completamente controlada pelo seu governo. As pessoas parecem pensar de forma completamente igual ao seu líder. Chega a ser até mesmo assustador. A gente vê que a ficção do Orwell ela não está muito distante da realidade que a gente está vivendo. Também a gente vê que o Orwell ele já faz um alerta sobre o uso da tecnologia como uma forma de invadir, até mesmo anular a privacidade. E, de certa maneira, a nossa vida está sendo cada vez mais controlada pela tecnologia. De uma forma ou outra, nós já somos escravos da tecnologia. Nós não conseguimos pensar em viver sem o uso da tecnologia. E isso é um elemento que é muito bem colocado em 1984. Apesar de ter visto o filme, eu gostei muito do livro de George Orwell, um livro que consegue impactar até hoje. Você vai ficar, em certos aspectos, para mim, 1984 é um livro de horror, pela maneira como mostra essa repressão dos regimes totalitários, uma coisa que está muito presente no mundo atual, até mesmo na América do Sul, no caso na Venezuela, onde quem fala de forma contrária ao governo é torturado, é preso, ou seja, tem o seu direito de expressão completamente tolhido, até mesmo até extinto em algumas situações.
Enfim, é um livro que você tem que ler, é um livro cuja leitura é obrigatória, te faz questionar realmente quais são, para onde vai o mundo que a gente está vivendo, esse uso desenfreado da tecnologia, até que ponto isso pode realmente servir como uma ferramenta até mesmo para os regimes totalitários de governo, até que ponto o que a gente vê de informação é real e inventado, e quais são os propósitos com relação a isso. A gente tem que ficar muito atento a esse aspecto de 1984, que infelizmente se torna cada vez mais atual nos dias de hoje. Tá? Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, é a mais recente, é a mais atual. Eu acho que a tradução está muito boa. E além do romance do Orwell, nós também temos 3 ensaios, que são muito interessantes e complementam a leitura. Cada um aborda um aspecto diferente da obra. Por exemplo, tem um que aborda mais o aspecto político, como sendo o romance do Orwell uma crítica ao stalinismo, à esquerda. É bem interessante esse ensaio. Tem um outro que vai abordar já o romance de uma outra forma, principalmente com relação ao uso da sua tecnologia, que mesmo arcaica, de certa forma, ela ainda existe no tempo atual. E tem um terceiro ensaio, que é o que eu mais gosto, que foi escrito pelo escritor Thomas Pynchon, que é considerado um dos grandes autores da literatura norte-americana. E é muito legal a visão que o Pynchon tem de 1984. Tá certo, gente? Então, essa foi a minha resenha especial sobre o tema da distopia, que infelizmente é uma situação ficcional que está ganhando controle de realidade nos dias de hoje. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, tá? Espalhe nas redes sociais. Eu agradeço o pessoal que tem mandado as suas sugestões, as suas críticas para minha caixa de mensagens. À medida do possível, eu vou respondendo isso. E continuem mandando suas sugestões e me ajude a divulgar o canal. Tá? Para quem quiser adquirir essas 2 obras e também está contribuindo com o canal, eu vou deixar o link de compra da Amazon, está com preço bem em conta. Aproveitem a Black Friday que está aí para adquirir tanto o Nós como o 1984. Então, até mais com outros comentários.